Olá, bem-vindo, bem-vinda. Giro Ambiental está no ar e dessa vez com um pouquinho menos de manga, um pouco menos de blusa de frio, porque aquela massa de ar polar que passou pelo Brasil e derrubou as temperaturas em praticamente todas as regiões já foi embora. Quem mora na região sul já pôde até se sentir em Nova York com a neve, que caiu neve de verdade. Várias outras cidades tiveram geada. Aqui em Campinas gelou muito também, com termômetros bem perto de 0 grau de madrugada e nas primeiras horas das manhãs. E agora, mesmo os dias já estando diferentes, ficou aquela dúvida: será que essa massa de ar polar que passou foi mesmo além do esperado? Existe algo de errado com o meio ambiente? Por isso, chamamos aqui Ana Ávila, pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, que já esteve com a gente em edições passadas e agora volta para responder perguntas que o povo quer saber. Ana, bem-vinda ao Giro Ambiental. Olá, tudo bom, Mariana? Tudo ótimo, Ana. Principalmente agora que o frio já deixou a gente um pouquinho, né? Porque atire a primeira pedra quem não resmungou, pelo menos alguma vez, Ana, desse frio, principalmente na hora de levantar da cama, na hora de tomar banho, né? Quem nunca? Ou, Ana, olha só, que atire a primeira pedra quem não disse pelo menos uma vez ou não concordou com alguém que escreveu nas redes sociais: o mundo está acabando, é o fim dos tempos, é o apocalipse, tá tudo virado de ponta cabeça com esse frio. A pergunta que eu começo fazendo nessa edição, que fala sobre o clima, Ana, é: realmente existe algo de errado ou isso era o esperado para o inverno aqui no Brasil? Olha, na década de 70, 80, era extremamente comum a ocorrência de frios intensos como este que ocorreu agora neste ano de 2021. O que nós observamos é que do ano 2000, que foi a última massa muito intensa, né, que provocou declínio acentuado das temperaturas, de 2000 para cá a gente percebeu invernos mais amenos. Então, de forma geral, nós passamos um período um pouco maior sem essas ondas frias, mas elas já ocorreram, inclusive a região de Campinas tinha geada frequentemente, praticamente todos os invernos, era bastante comum. Então, de forma geral, nós passamos aí uma janela, um período, mas ocorreu uma massa de ar que nada mais do que já ocorreu em anos anteriores, até com alta frequência. Então, o fato da gente ter ficado um tempo sem essa massa de ar polar mais intensa foi uma coincidência, digamos assim? Na verdade, podemos dizer que sim, que é uma coincidência, porém, nós estamos percebendo que esses eventos eles têm se tornado intensos, com uma periodicidade maior e voltando a ocorrer de forma bastante intensa. Então, mesmo que a gente tenha, digamos, tido ele na década de 80, nós passamos um período importante aí sem a ocorrência desses eventos, e até com invernos mais quentes. Então, já é um indício, né, nós podemos dizer assim, de que está ocorrendo ou que a gente percebe essa ligeira mudança aí com relação à frequência desses eventos extremos. Então, a gente nota realmente uma pequena diferença aí quando a gente olha nas séries históricas do passado. Eu vou continuar daqui a pouco falando, Ana, sobre essa questão das mudanças climáticas, sobre as transformações pelas quais o nosso planeta tem passado e que tem favorecido outros fenômenos naturais também a acontecer, não só no Brasil, mas no mundo. Antes, uma pergunta didática para o pessoal que está em casa. A gente que acompanha a previsão do tempo, que costuma olhar sites, receber até pelo aplicativo no celular, a gente vê ali massa de ar polar. A gente sabe que tem um frio se aproximando da gente. Mas o que é exatamente uma massa de ar polar? Como é que ela se desloca, Ana, até a gente? Por que ela chega com intensidades diferentes de acordo com o local do Brasil? Como é que isso se manifesta no campo físico do planeta Terra? Nós temos o globo terrestre e nós temos o Equador, né? O Equador, que é uma região quente o ano inteiro. Quando a gente vai se afastando do Equador em direção às regiões polares, as temperaturas são extremamente frias. Nós temos uma alta variabilidade, né, com relação ao verão e ao inverno, quanto mais a gente vai se aproximando das regiões polares, né?
E o que acontece? De forma geral, isso está relacionado também, tudo tem uma explicação essa variabilidade climática, que é uma questão um pouco até astronômica, que a Terra, ela gira, né? Ela gira em torno de si, né? E dá, então, um movimento que gera, né, os dias e as noites. E ao longo do ano, a Terra tem uma trajetória em torno do Sol. E nessa trajetória da Terra em torno do Sol, ela tem uma inclinação aí em torno de 23 graus e meio. Essa inclinação desse eixo terrestre faz com que a gente tenha todo esse balanço, né? Esse balanço entre as regiões polares, que são frias, e as regiões equatoriais. Porque senão nós teríamos uma situação de Equador tórridos, extremamente quentes, e as regiões polares extremamente frias. Então, como existe esse eixo de inclinação, que ele é extremamente importante, ele dá origem, então, é o ano, né? Então, a gente tem o inverno, verão, outono, inverno, dá origem, então, às estações do ano, e dá origem a essa movimentação das massas, esse equilíbrio entre o calor das regiões equatoriais e o frio das regiões polares. E é por isso, então, que nós começamos, então, um ligeiro movimento, digamos assim, da atmosfera terrestre, que é uma fininha camada aí que envolve a Terra, né? Então, todas essas massas que estão nessa atmosfera, numa camada aí de até 10 quilômetros, ela sofre essa mudança, esse aquecimento desigual da superfície terrestre, em função aí da nossa principal fonte de energia, que é o Sol. Então, nós temos esse aquecimento desigual. E com esse aquecimento desigual, mais frio, mais quente, há uma necessidade, um deslocamento dessas massas, né, no sentido até mesmo de equalizar, digamos assim, esse calor das regiões equatoriais com o frio das regiões polares. E por isso, em determinadas situações, essa atmosfera, que é essa fininha camada aí que envolve a Terra, ela está mais propícia, digamos assim, ela favorece o deslocamento dessas massas de ar até regiões tropicais, ou ela meio que freia o deslocamento dessas massas de ar. Então, por horas, elas conseguem chegar até as nossas regiões aqui. Nós estamos aqui na região que nós temos os trópicos, né? Nós estamos aqui praticamente em cima aí do trópico de Capricórnio. Então, praticamente um limite onde essas massas de ar transitam, de áreas mais frias, das regiões polares, até as regiões tropicais. Então, a atmosfera favorecendo, digamos assim, abrindo o caminho, as massas se deslocam das regiões polares e chegam com intensidade no inverno austral, ou seja, no inverno no hemisfério sul. E o ar frio, ele é mais pesado que o ar quente, por isso que ele vai empurrando mesmo, é assim que acontece? Sim, exatamente, ele vai empurrando, né? Então, o ar frio, ele tem essa característica de ser extremamente pesado, né? Então, sempre que tiver o ar mais frio, o ar mais quente, o ar quente, ele é leve e sobe. Então, o ar frio, ele empurra esse ar quente. E o ar quente, por sua vez, não achando espaço, o que acontece? Ele, mais leve, vai subir na atmosfera, tá? Então, nós temos aí já uma origem aí que dá o nome das chamadas frentes frias, né? Porque a frente fria, ela vem, é como uma frente de batalha, né? A gente tem a frente de batalha, é onde vem ali a diferença da massa de ar. Então, ela vem empurrando, é uma cunha de ar frio empurrando o ar quente. E vem de regiões, por quê? De regiões polares, sim, de regiões polares, lá do Polo Sul, ela vem se deslocando. Evidentemente que aqui ela já não chega com uma massa polar, ela já chega ela tem características polares, porque ela é oriunda de uma região polar, mas ela já chega numa região tropical, onde nós estamos aqui, já com características bem diferenciadas, porque ela vem passando por toda a superfície terrestre, e ela vem adquirindo condições diferentes, ou seja, ela vem aquecendo, né, vem, às vezes, recebendo mais ou menos umidade durante a sua trajetória, né, até os limites onde ela consegue alcançar. Muito importante lembrar disso também, viu, Ana, dessa diferença entre massa de ar polar e frente fria. Fica a dica para os comunicadores, jornalistas, que eu estou vendo muita gente confundir por aí, e também para o munícipe para interpretar melhor as previsões do tempo que a gente acompanha por ali. E essa é a próxima pergunta que eu faço para você, Ana. Esse trabalho, né, de montar uma previsão do tempo, de acompanhar o que chega,
essas massas que estão chegando, essas frentes frias que estão chegando, tempestades que estão chegando, tudo isso é acompanhado por meteorologistas, por pesquisadores, por cientistas. Vocês aí do CEPAGRE, né, para quem não conhece, é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, faz esse trabalho. Como é que esse trabalho funciona exatamente, Ana? Como é que vocês monitoram? É uma equipe 24 horas por dia, como a gente imagina nos filmes? Como é que vocês trabalham para acompanhar o que chega aqui na nossa região? O CEPAGRE, na verdade, ele pega esses modelos, essas previsões, ele interpreta e repassa, né? Nós temos aqui no CEPAGRE uma estação meteorológica e uma antena de recepção de imagens de satélite. Então, mas a gente trabalha interligado, porque uma coisa a meteorologia ela é sem fronteiras, né? Então, a gente olha para o Brasil, olha para o globo, olha para os oceanos, tudo sempre com esse olhar generalista, de que o oceano interfere no continente, o continente interfere no oceano, e assim a gente tem o globo, né? Essas propagações de sistemas, né? Que às vezes se deslocam, né? Então, a gente vê o globo inteiro, mas, claro que com um olhar regional, local, no caso aqui nós no CEPAGRE, né? Mas a gente trabalha interligado com outros centros, até porque, por exemplo, quando a gente vai simular essas condições futuras, isso é resultado de modelos meteorológicos, modelos sinóticos que simulam as condições da atmosfera futura. E isso é gerado, temos alguns centros aqui no Brasil que trabalham com alguns modelos numéricos de tempo, alguns pesquisadores, alguns meteorologistas físicos, né, que trabalham no desenvolvimento desses modelos, e tem os usuários, no caso, a gente é usuário dessa informação. Então, a gente pega, interpreta e repassa, né? Mas tem quem está lá atrás, mexendo nos botõezinhos e ajustando a própria modelagem da previsão do tempo. E como é que isso ajuda, Ana, né? Esse monitoramento, esses modelos que vocês têm, essa análise do que vem acontecendo com o tempo, não só aqui na região, mas no Brasil como um todo, no mundo também. Como é que isso ajuda demais pesquisadores, demais cientistas, ou até mesmo a título do que a gente viu, né? Exemplo, quando passou essa massa de ar polar, muitos produtores que tiveram suas plantações muito prejudicadas pela geada, pelo frio, produtores de uva, produtores de café, né? O café foi muito afetado por esse frio. Esse trabalho entre meteorologia, ciência, ajuda também outros campos a se planejarem para o que vem aí no tempo? Então, como você perguntou aí mesmo, a questão, por exemplo, da agricultura. Então, além de eu saber qual que é a temperatura prevista, interpretar esse modelo, eu posso ter um conhecimento mais aplicado, por exemplo, para a agricultura, né? Para a questão da saúde, porque o clima ele está diretamente relacionado com as questões da saúde, com as questões da agricultura, com as questões da aviação, com as questões da marinha, e, enfim, deslocamento sobre os mares. São alguns dos exemplos que a gente tem aqui. O impacto na agricultura que você comentou, Mariana, por exemplo, uma temperatura de menos 7 graus, ela vai danificar que tipo de cultura? Eu vou orientar os agricultores a tomar que tipo de medidas? Quais os tipos de cultura que serão afetados? Se uma temperatura de 0 grau, vai afetar determinadas culturas, determinado estágio de desenvolvimento dessas culturas. Se a temperatura é mínima, sei lá, 7, 8 graus, isso tem um impacto, por exemplo, nas pessoas de rua, isso impacta na defesa civil, que tem que tomar medidas, por exemplo, de retirar essas pessoas. Então, tudo isso tem uma informação agregada. O clima, né, o tempo, a ciência, ela tem uma certa previsibilidade, afinal nós temos as nossas 4 estações. Existiram nos últimos anos fenômenos que até vocês, pesquisadores, meteorologistas, se surpreenderam, fenômenos naturais que tiraram um pouco a gente da zona de conforto no sentido de, opa, isso não é normal para essa época, isso foi acima, isso foi desproporcional. O que a gente pode mencionar de exemplos de que muitas vezes o planeta está pedindo ajuda e talvez a gente não esteja vendo? Olha, nós temos um exemplo muito típico aqui que eu sempre costumo usar. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos uma costa, o nosso Oceano Atlântico, ele tem uma temperatura mais fria, né? Eles se formam nos oceanos quentes, nos oceanos tropicais, é muito comum, inclusive agora no hemisfério norte, começa a temporada dos furacões, agora no mês de agosto.
Mas nós tivemos em março de 2004 um furacão aqui, chamado Furacão Catarina, que ocorreu no estado de Santa Catarina, em março. Pegou a comunidade inteira, todos os brasileiros, meteorologistas, todos, e toda a população de Santa Catarina, assim, de surpresa. Por quê? Porque furacão, como furacão no Brasil? Não existe furacão no Brasil, não existe furacão no Oceano Atlântico. E, de repente, um furacão se formou em 2004. Nunca na história documentada há o registro de furacões, né? Então, isso é um indício de que situações como essas podem vir a se repetir no futuro, e até mais frequente, quando a gente fala, por exemplo, no aquecimento global em curso, nas mudanças na frequência dos eventos extremos. Furacão está previsto, inclusive com uma certa frequência, um pouquinho, uma frequência um pouco maior, evidentemente, da história nossa aqui, a formação de furacões. Então, esse é um exemplo bastante típico, e tem alguns outros, né? Se a gente for usar aqui o Brasil como exemplo, ou então podemos citar no mundo, de forma geral, alguns, agora em 2021, têm deixado a comunidade científica, né, os estudiosos das mudanças climáticas, realmente surpreendidos com o que nós estamos verificando. Exemplo disso, essa onda de calor extrema, né, que tem pego Estados Unidos, Canadá, que estão literalmente fervendo, né, Ana? Canadá chegou a 49 graus Celsius, estradas sendo fechadas por risco de incêndio, crianças impedidas de ir para a escola. Quando que a gente ia imaginar vivenciar uma coisa dessa no Canadá, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar que fosse, né? Complicado, né? Complicado, exatamente. Imagina queimadas, né? A fumaça das queimadas atravessou os Estados Unidos de oeste a leste, né? Foi chegar em Nova York, a fumaça ocorrida lá na região oeste dos Estados Unidos. Então, é uma situação realmente surpreendente. Só a gente imagina, né? Daqui, imagina quem está vivendo nessa situação. Vocês, pesquisadores, acreditam que nós teremos essa reta final de 2021 também saindo dos padrões? O que a gente pode prever para esses últimos meses do ano? Bom, nós temos eventos extremos ocorrendo em praticamente todo o Brasil, né? Nós tivemos lá na região da Amazônia enchentes, recordes, enchentes maiores dos últimos 100 anos. Nós estamos com uma seca extrema, né? Em algumas regiões há praticamente 2 anos, a nossa aqui, por exemplo, a região toda de abastecimento hídrico aqui, praticamente 2020, 2021, com recursos, com chuva abaixo da média, consequentemente os recursos hídricos reduzidos, e também tivemos essa frequência desses eventos de massas de ar de origem polar intensas, que há anos a gente não havia registrado. Agora, o que nós temos para o final, aí, o segundo semestre de 2021, a expectativa é o retorno das chuvas na primavera. Porque se nós tivermos um retorno das chuvas atrasado, significa que nós temos alto risco, nós estamos extremamente dependentes desse retorno das chuvas na primavera e verão. Se nós tivermos aí uma primavera, digamos, dentro da normalidade, um verão com chuva de normal acima da média, teremos uma situação confortável. Mas se atrasar essa chuva, se o verão for com chuva abaixo da média, nós teremos os nossos recursos hídricos, o abastecimento de água da região comprometido, né? E também, com isso, nós temos observado uma frequência maior de ondas de calor na primavera, né? Aí em setembro, outubro, temperaturas de 37, 38 graus, um aumento do número de queimadas na nossa região, né? Então, são situações que a gente vai tendo como desafios e a gente vai convivendo com elas. Então, nós temos aí um segundo semestre de 2021 que tudo depende desse retorno das chuvas, como vai se dar. E a gente não tem uma previsão com alta confiabilidade, infelizmente. Vamos aguardar então, Ana. Obrigada pela sua participação aqui no Giro Ambiental mais uma vez, já que recentemente esteve aqui com a gente para falar de outro tema, também voltado às mudanças climáticas. E claro, o Giro Ambiental é um momento sempre para enaltecer a ciência, então aproveito para parabenizar vocês, cientistas, pesquisadores, por contribuir tanto com a gente aqui. Muito obrigada. Muito obrigada.
Para você aí de casa, claro que eu não ia deixar passar batido essa massa de ar polar que passou, porque muita gente ao redor do Brasil montou bonecos de neve com a neve que caiu. Então, euzinha, Mariana Meira, escolhi o meu boneco de neve preferido, que aparece aí na tela para você, lá em São Francisco de Paula. Foto do Ricardo Marques, olha só que charme este boneco de neve. Escolhi com carinho. Agora, já que aqui em Campinas não tivemos neve, não tivemos esse gostinho para montar um boneco de neve, escolhi uma foto que eu mesma tirei em uma das minhas andanças no Bosque dos Jequitibás, que é um cantinho que eu adoro. Ensolarado, como vai ficar aí nos próximos dias. Para você, uma excelente semana e até mais. Tchau!